Salve, turma, tudo bem com vocês? Obrigado por vocês estarem aqui, compartilhando, curtindo, vendo esse conteúdo que é muito prazeroso para mim, enquanto surfista, enquanto amante do mar, e trazer uma pessoa que eu vi praticamente crescer no mundo do surf, tanto na parte competitiva, amadora, depois profissional, agora se tornando pai, quer dizer, fazendo um novo momento em sua vida, se tornando um dos grandes técnicos do surf brasileiro. Então, enorme prazer receber aqui Diogo Leão, Didila, meu camarada de muitos e muitos anos. Prazer imenso estar aqui com você. E eu já vou, bicho, colocando já água nessa conversa. Como é que o mar entrou na sua vida, Diogo? Pô, primeiramente é um imenso prazer estar aqui com você, Grilo. É um cara que conhece afinco toda a minha carreira, né? A gente acabou virando amigo, né? Queria até, antes de eu me apresentar, eu queria dizer que o Grilo é um cara que tem um envolvimento muito grande no surf, né? Acho que muita gente escuta aqui o programa e não sabe a dimensão que ele tem dentro do surf. É um cara que eu vejo surfar desde que eu sou criança, né? Sempre gostou muito de ir para Guarapari, né? Na minha praia, Setiba. Amo. Então, era criança, já via ele surfando, depois, né, ficou marcada a voz dele durante toda a minha carreira amadora. Locutou algumas vitórias minhas no amador, né? Locutou algumas vitórias minhas de campeão estadual. E depois também locutou algumas vitórias minhas no circuito profissional, né? Verdade, então, assim, verdade. A gente tem uma história bem bacana. Então, assim, quem tá como host aqui do Além das Ondas tem bastante autoridade e tem muita experiência para estar aqui à frente. Então, é um grande prazer estar com você aqui, Grilo. E tudo começou na praia de Santa Mônica. Eu tinha por volta de uns 9 anos e tinha uns amigos dos meus pais que eles eram mineiros. E aí, todo feriado eles iam para Guarapari, né? Porque Guarapari acaba que virou a praia dos mineiros, né? Sim, desde sim. sempre, né? E aí eles tinham prancha de surf, eram apaixonados por surf. E aí foi a primeira vez que eu vi a prancha de surf. E aí foi a primeira vez que eu tive a experiência de deitar numa prancha, de subir na prancha. E aí depois isso virou uma brincadeira. Depois eu conheci alguns garotos aí na praia de Santa Mônica mais velhos que já surfavam. E no meio da brincadeira de jogar bola, de soltar pipa e surfar, o surf começa a entrar na minha vida. Assim. Quais eram esses amigos aí que já eram um pouco mais velhos ali da praia? Cara, era Alan, era Samuel... e tinha também um alemão que tinha uma casa lá na praia de Santa Mônica. Ele tinha um filho, tinha 2 filhos na verdade, só que os filhos não ficavam lá sempre na casa, e aí virou amizade também, e ele gostou da gente, e aí eu ainda não tinha prancha, e quando a gente queria surfar, a gente ia lá na casa de seu Alex e pedia a prancha pra ele, emprestada dos filhos, e ele acabava emprestando a prancha pra gente. E qual era a frequência desse querer surfar todo dia? Rapaz, não, acho que era umas 2 vezes por semana, uma vez no final de semana, assim, isso com 9 para 10 anos. Aí comecei a tomar mais jeito, meu padrasto no meu aniversário de 11 anos, se eu não me engano, ou 10, ele me deu uma prancha e um skate no dia, assim. Foi um dos meus aniversários mais felizes, assim. E aí começou, cara. E aí começa essa minha primeira prancha. Você logo lembra depois. qual foi? Wavestone. 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 Finado Comprada ali na Tony. Glória, se eu não me engano, né? Caramba. Tinha a loja. Wavestone, finado Tony Lozada, Aham. tá? Irmão de Edu Lozada, que era um surfistaço também nos anos 80. Que legal. Parou de surfar. Foi na época que Nelson Ferreira, Newton Miranda, Clóvis Lorenzini, uma turma foi competir na França. Sim. O Edu foi para a França também, se encantou com a Europa e foi para a área mais cultural, né? De shows, eventos e tal. Deixou o surf de lado, mas era um grande surfista e era aerialista, tá? Caramba. Inovador. 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 Nilton também, Aham. né? E era irmão do Tony Lozada da Wavestone, entendeu? Legal. Que foi sua primeira prancha. Que legal. E aí foi minha primeira prancha, e aí eu comecei a levar um jeito, e por eu ser ali de Santa Mônica, né, e Dedinho, né, ser dali também. Antônio Dedinho. Marco Antônio Dedinho. Ele começou a ver ali que eu tinha um pouco do jeito e foi meu primeiro patrocinador, assim. E aí eu, com 11 para 12 anos, eu corri a primeira etapa do Municipal na Praia do Morro.
Eu acho que foi até Jorge Garça que fez o campeonato, Tropical Line, Sim, né? lembro, claro, Jorjão, lembro dele. E aí eu acabei ganhando e ali, cara, começava uma trajetória que eu não tinha noção de tão longa que seria, né, cara, assim. Como é que era nessa época, que você falou que o Jorge era o organizador, como é que era em Guarapari, né, a organização de surf? Você lembra de alguma coisa? Porque é um ponto principal. Se você tem, minimamente que seja uma organização, quer dizer, você dá oportunidade para jovens talentos que estão começando a mostrar seu potencial, como foi o seu caso, sim. Né? O que você recorda dessa época? Cara, dessa época, sinceramente, eu me lembro só desse evento, assim, que era bem... Era barraca, era coisa pequena, mas aí logo depois veio uma coisa mais sólida que foi o Surfista de Cristo, né? Sim. O circuito Surfista de Cristo. Já era com Robson Baião, com Evandro, Marco Leite, Negão Mateus, né? Eles estavam todos envolvidos ali, e aí eles tinham esse projeto, né, de envolver o surf junto com a evangelização, junto com esse trabalho meio que social, né, junto com a galera jovem. E diga-se de passagem, fizeram muito bem feito. Muito bem feito e aí virou meio que uma referência também, né, ali em Guarapari. Acho que não só Guarapari, se você me permite uma observação, porque teve uma época que o Matheus, né, Escurim de Guarapari, sim, como a gente chamava, Matheus Costa, meu amigo, segurou muito tempo o surf nos ombros, porque ele fez muito campeonato. Sim. O Matheus foi uma referência, né, cara, assim, no começo ali, começou ali no Guarapari, depois foi trazendo o circuito brasileiro, né? Fez grandes eventos aqui e cara, é um cara que deixou uma marca no surf capixaba, sem dúvida. Ele fez alguns eventos, por exemplo, em Guarapari, eu lembro de Otávio Lima aqui, eu lembro de Jairzinho lá de São Paulo aqui, Guga Arruda, Evandro Santos, Ricardo Tatuí, Fábio Silva, Caribe Eleodoro, Rodrigo Jorge, cara, Vitinho Ribas, muita gente boa. Foi mesmo. Isso deve ter, de alguma maneira, também te inspirado a continuar no caminho, né? Não, total, porque eu era criança, né, cara? Então, ver os profissionais ali era uma coisa fantástica, né? Eu lembro de um desses campeonatos que teve em Setiba, que o Joca Júnior ganhou, não sei se você lembra, a final foi Joca Júnior, Predo Miller, finado, um potiguar que acabou falecendo, esqueci o nome, e Amando Daltro. Então, assim... Mandinho, né? Então, assim... Eu acho que isso foi um pouquinho antes de Armando Daltro entrar foi antes do WT, época, foi. Então, assim, a gente que era muito criança, né, cara, e tinha muita proximidade com os profissionais, eles estavam sempre ali, e eu também já estava indo muito para Barra do Jucu, né, nessa transição, porque... E na Barra do Jucu também tinha muitos campeonatos, já fazendo o link também da carreira amadora, né, quando eu... É até legal falar isso, porque quando eu comecei a ser patrocinado pelo Dedinho, Neném, né, o Messi Neném, nosso consertor, né, nosso laminador com certas pranchas lá na Barra. Lord of the Rings. O cara ele é o mago, né? E aí Nenzinho era o cara que lixava as pranchas na fábrica. Sim. E aí eu comecei a competir, tava já patrocinado, frequentava a fábrica. E aí Nenzinho veio me perguntar, por que você não vai lá pra Barra correr o SOS Jacarenema? Aí só que eu falei, nunca saí de Guarapareta, então eu só tinha corrido esse municipal, tinha sido campeão. SOS quem fazia era o Petros. Petros e a galera ali, né, envolvida até na época, ainda Gordinho Bororó ainda estava envolvido no começo, né, que eu acho que primeiro ainda era Gordinho Bororó, depois que Petros, pode ser. Ainda era o palanque fixo ainda na Barra. O Gordinho, ele tinha a Copa Surf Point, né, eu lembro era muito Surf Point, disso, é verdade. Antes do Jacarenema era Surf Point, bem lembrado, Grilo, bem lembrado. E aí eu falei, Nenzinho, mas eu nunca saí de casa, será que tem como, sei lá, falar com a minha mãe e tal? Aí ele foi lá em casa, conheceu minha mãe, e aí eu vou pra Barra, passo aí pra Barra direto. E o Christian era bebezinho de colo, né, cara, assim... Foi bom você tocar nisso, porque talvez a nossa parte a gente vai chegar lá, né? Não, e fazer um esclarecimento. Nenzinho, pai do Christian Kimmels. O Nenzinho, pai do Christian Kimmels, que ainda era um nada, assim, era um pelotinho que tava mamando ainda na Silvana.
E aí eu começo a ir direto pra Barra e Nenzinho, ele vira praticamente meu primeiro treinador, porque foi um dos primeiros caras a falar pra mim: Diogo, você vai lá embaixo na base, sobe, dá na cara. Falava cabeça, na cabeça, vai lá embaixo, tem que dar na cara. E, cara, aquilo pra mim foi assim, foi meio que um divisor de águas, assim, sabe? Porque não é todo mundo que gosta de surfar no barrão também, né? A onda é muito buraco. Então, assim, você já tem que se adaptar muito bem. Mas como mesmo eu tendo nascido né, ter crescido na Praia de Santa Mônica, não posso também deixar de falar que Baião também foi um cara que foi um grande professor pra mim, sabe? Por eu ter começado a correr os campeonatos surfistas de Cristo. Ele foi um grande mentor para mim e ele sempre me falou: Diogo, sai de Santa Mônica, vai surfar em Setiba, porque Santa Mônica vai te deixar com o surf muito quebrado, em Setiba onda buraco, vai te deixar com surf mais forte, você vai acostumar mais com onda. Então foram dois caras que assim que fizeram grande diferença na minha carreira, até para o que eu me tornei hoje, né? Que foi Baião e depois Nenzinho, porque Nenzinho eu passei aí muito para casa dele. E acabou que até os garotos lá da Barra, eles até ficavam com raiva de Nenzinho. Nenzinho até conta: pô, tá trazendo esse moleque lá de Guarapari, tá ganhando tudo aqui e tal. Mas ele já viu você um talento a ser lapidado ali. E mal eu sabia que nunca imaginava que aquele bebezinho no colo um dia seria um atleta meu, que eu, né, seria campeão brasileiro como treinador como, né, o filho do meu primeiro treinador, digamos assim, né? Muito bacana. Mas a gente vai chegar nesse ponto, bom, né? mas aqui não tem, a gente pode ir e voltar, não tem problema nenhum. Mas eu queria entender um pouquinho, então, assim, o início, Santa Mônica, Setiba, que é uma onda, pô, maravilhosa, eu sou suspeitaço pra falar, eu amo aquele, passei parte da minha, pô, adolescência inteira lá, juventude quase que toda, a gente se encontrava muito ali atrás atrás da pedra. Amo aquilo de paixão, tem cicatriz de pedra aqui, e até hoje, quando eu tenho o tempo, eu vou, né, cedo e surfo lá, é realmente meu lugar no mundo, adoro aquela vibe, já surfei em quase tudo quanto é lugar que você pode imaginar, que subiu onda ali em todas as praias de Setiba, desde a inicial, só não fui lá para o que a gente chamava de Moreira. Esse eu não fui ainda, né, Cid Moreira, daquela cabeleira, pô, eu não fui, cara, eu lembro muito de vocês me chamando, você, Marco Leite, eu acabei, enfim, não indo. Agora eu já tô velho, já acho que não aguento mais nada aquilo lá. Mas Setiba realmente tem um lugar... É o que virou, pra quem não sabe, que virou o Bin Laden, né? Isso, que antigamente era... A Laje do Moreira. Por causa da cabeleira branca. Ô, tempo bom danado. Mas enfim, aí você vem uma carreira consolidada amador, né? Me passa um pouco dos seus títulos, amador e profissional. Então, assim, a gente, né, vindo numa linha assim, né? Então a gente tá falando de amador. Aí eu tenho meu primeiro título, 14 anos, estadual. E aí começa, 15 anos eu vou correr meu primeiro brasileiro amador no Ceará, de ônibus, uma trip o Leandro Molim e Márcio Bolha. E foi assim, aí eu vou para Recife, longe, cara? Muito longe, perdi de cara, porque a onda, não me adaptei com a onda bem quebrada, bem ruim. Na semana seguinte a gente vai pro Ceará, na praia de Caraí, pô, tinha altas ondas, altos tubos, assim, onda buraco, e aí eu fui me dando bem, e acabei fazendo a semifinal da Mirim e a quarta de final da Júnior. Você lembra com quem? A semifinal, por exemplo? Cara, eu lembro de ganhar do Renato Galvão, que hoje Renato Galvão depois foi bicampeão brasileiro e hoje é um juiz WT, né? Então, assim, de vez em quando a gente se encontra ali, alguns eventos do brasileiro ele tá julgando, mas é um cara, assim, o que eu mais lembro é dele, assim. E aí quando eu virei júnior, eu consegui uma final no campeonato paulista, o Hang Loose, que acaba, né, até hoje o circuito Hang Loose, eu acho que é o maior, o campeonato de mais prestígio no Brasil. E revela grandes nomes, né? Além de revelar grandes nomes, tá toda a meca do surf tá em São Paulo, né, cara? Eu acho que São Paulo é tipo se fosse a Califórnia, assim, né? tudo gira ali, todas as marcas estão ali, né? Todos os empresários, os managers, então assim, e a Hang Loose faz esse circuito há muitos anos e a premiação sempre foi muito boa, sabe, dava bloco, tênis, PlayStation, assim, e todo mundo vinha de todos os estados para correr.
Então eu consegui fazer um terceiro lugar, que acho que assim, quem tem esse troféuzinho do Hang Loose é um troféu especial, muito, né? Então eu consegui fazer uma dessas finais. E no meu último ano como amador, eu consegui fazer uma final na Joaquina, que foi um campeonato bem grande, assim, o mar estava bem grande, eu consegui fazer uma final. E aí, em 2000, eu me torno profissional. E aí, para acelerar, eu acabei sendo tricampeão capixaba profissional. Quase ninguém fala, né, mas eu acabei sendo bivice também, né? Fui tricampeão, bivice. E um título que eu acabei pulando foi que quando eu era júnior também, eu ganhei o campeonato Town Country, que foi um campeonato que eu lembro que você locutou lá na Praia do Lé. Eu acabei sendo campeão Pro AM, sendo júnior. E aí depois vieram algumas finais no Brasileiro, eu fiz uma final no Brasileiro em Saquarema, tive uma final em Torres, que foi um dos melhores campeonatos assim, de performance que eu tive, eu passei 5 baterias em primeiro. Eu lembro que no ano o Gouveia estava fazendo a última temporada dele como profissional e eu acabei caindo com ele 3 vezes seguidas, assim. Eu ganhei 3 vezes dele seguidas. E até tem uma história engraçada assim, né, curiosa, que eu tava já com a Laika para entrar para final. Aí eu vi a mulher do Gouveia vindo, eu falei, deve estar indo arrumar um lugarzinho para fazer um xixi, alguma coisa, né? E ela veio pro meu lado, falei, caraca, essa mulher vai falar comigo, velho. Aí eu, cara, ela vai falar comigo. Ela chegou e falou assim, pô, Diogo, desculpa te atrapalhar aí, mas, pô, eu acho que você vai ganhar o campeonato, você tá iluminado. Caraca. Aí eu, pô, Baleiro, obrigado, pô, obrigado pelas palavras e tal. Só que, sei lá se isso fez bem, entendeu? Acabou que eu fiz uma nota muito boa e o mar tava muito difícil, assim. Eu acho que se eu fizesse um 4, assim, eu ficaria pelo menos em segundo. Mas se eu fizesse um 5, eu ganharia. Eu fiquei sentado esperando. Acabou que veio a onda, faltando uns 2 minutos, eu não fui. E aí acabou que eu caí pra quarto, fiquei em quarto, assim. Então... E aí depois que eu consigo um terceiro lugar na etapa de regência na etapa do profissional, então foi assim, eu encerro minha carreira como profissional. E essa etapa de regência, se eu não me engano, foi já que você pega uns tubos maravilhosos. Foi, você estava na locução, exatamente. Isso foi há pouco tempo. Foi considerado, acho que um dos maiores campeonatos da história do surf brasileiro, porque estava épico, né? Foi o dia inteiro de tubo. De onda. Nossa, muito tubo. Foi impressionante aquilo lá. Eu lembro de um tubaço que você pegou, e aí a turma pergunta, né, chegando para você, vai parar mesmo? Ainda tem muita lenha para queimar, e tem mesmo. Sim. Né? Não tenho acompanhado mais sua carreira dentro d'água, eu sei que você fez uma pivotada, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas você sempre teve um surf muito de qualidade, principalmente você tem faro para tubo também, sim. Né? Você gosta de tubo. E eu lembro desse campeonato em específico, você realmente estava muito solto. Se não me falha a memória, se me conhece estiver errado, você ficou na 5ª colocação, na profissional? Terceiro? Fiquei em terceiro. Chegou já na semifinal. Você lembra quem você perdeu? Eu perdi pro Lisandro ganhou o campeonato. A final foi Lisandro e o Christian, e ficou eu e o Zonomê em terceiro lugar. Foi no homem a homem. O Lisandro ganhou do Christian nesse? O Lisandro ganhou do Christian na final. Já não lembro mais direito. Mas eu lembro que realmente você teve uma performance muito grande. Mas aí você tocou num ponto interessante. Quer dizer, a esposa do Fabinho Gouveia chega para você, te dá um toque, que é um toque amistoso, Sim. que é um toque bacana, mas naquele momento pode, né? Você ainda não tem certeza, te dar uma desestabilizada. E aí você se torna técnico de surf no Brasil, justamente para trabalhar todas as características físicas, mas também sem deixar o lado emocional de lado, né? Sim, não pode deixar. Total. Como é que você encara dessa época, desse toque que ela deu, na melhor das boas intenções, mas que por acaso pode ter dado uma desestabilizada, para fortalecer a mente dos seus mentorados, assim? Cara, é um ponto muito interessante, porque eu falo assim, eu ainda sonho com já existe, né, na verdade. Eu acho que o campeonato, ele poderia ser fechado, porque o que acontece com o surf? O surf, por ser um esporte individual, um esporte que é na praia, muita gente tem acesso aos atletas. Então já aconteceu muitas das vezes de eu estar ali mais de... Um dia anterior, já trabalhando no mindset do atleta. Aconteceu isso já com o Christian algumas vezes. E tá no outro dia, a gente vai treinar de manhã, a gente vai fazendo tudo certinho. Eu tô ali, ao mesmo tempo que eu tô treinando, eu tô blindando, né? Eu tô ali em volta, não deixando nada acontecer, como se eu tivesse
produzindo uma bolha protetora ali para ele poder dar o máximo da performance dele. Só que o que acontece muitas das vezes no surf é tudo muito aberto. Tem vezes que você programa o atleta todo, no tempo que ele vai pegar a lycra, ou que ele volta, ou que ele pegou a lycra e está indo para a bateria, pode chegar alguém no meio da praia e tipo com uma boa intenção. Oi, meu amigo, não sei o que, você vai arrebentar, você não vai o que, ou sei lá, isso quebra aquele momento todo que você veio projetando ali atrás. Eu costumo fazer uma analogia, tipo, que eu acho muito maneiro, é o tênis, né, cara? Você vê que no tênis, cara, você não pode nem falar na plateia, mano. Sim. É uma coisa super concentração, super restrita, super respeitoso, entendeu? Você acha que se tivesse uma área exclusiva para acho que só no atleta... futuro, eu acredito que tem que ser assim. Só atleta e staff do atleta. Porque, cara, é muito difícil, cara. Porque o acesso a chegar, sabe, assim, pode quebrar todo uma estrutura mental que você estava montando ali para poder colocar na bateria. E é um esporte individual, né, cara? E é muito rápido, velho. Sim. O surf muitas das vezes é muito ingrato, assim, sabe? Porque... a começar que só um vai ganhar. Só um vai ganhar, tipo assim, cara, é muito detalhe. Tem vezes que, igual agora, né? Eu faço uma mentoria com um garoto lá de São Paulo, que é o Miguel Ferraz, que tem 16 anos. Estou já mais de um ano na mentoria com ele corre o circuito paulista. É só um exemplo, assim, teve uma onda que ele precisava de uma nota, ele deu a manobra e voltou um pouco na frente da espuma e volta naquela coisa que tem tido muito. Voltou, não voltou, aí ele voltou, só que a espuma que veio por trás meio que cobriu ele deu uma rasteira. Ele acabou não completando a manobra. E aí foi incompleta. E aí cai aquela, né, toda aquela coisa em cima, aí de repente vem até o pai cobrar, não, mas tinha que estar mais focado, aí tinha que não sei o que, mas assim, foi um detalhe tão pequeno, brother, sacou? Tão pequeno que, não, se ele completa aquela manobra, tipo assim, não, mas o Miguel tá muito bem, completou aquela manobra, foi uma das melhores manobras do dia. Quer dizer, do céu ao inferno é muito... É muito pequeno, esse tipo assim, vamos programar, Grilo, vamos dar um exemplo, Grilo, a gente vai cair na bateria daqui 2 horas, vento terral, tudo certo, mar tá lindo, a gente já sabe as manobras que a gente vai fazer, tudo certo. Quando você já começa a se preparar, o vento já começa a mudar. Sim. Caraca, Grilo, já chegou o Maral, aquelas manobras... a gente programou de dar aqueles aéreos nosso para a direita, o vento virou. Não vai ter como dar aéreo para a direita, mas o nosso adversário agora está de frente para o vento. Então, cara, é muita coisa no surf tudo, que né? você tem que estar muito preparado. E, tipo assim, e outra coisa do surf. Por mais que a gente tenha hoje, né, todas as previsões, todas as ferramentas para saber como que vai estar... Você não sabe muito bem, porque assim, igual mês que vem eu vou estar com os profissionais lá em Ubatuba. Eu não consigo saber como que vai estar exatamente. Na semana anterior a gente consegue, mas assim, você tem que estar preparado para muitas coisas estar acontecendo, entendeu? Mas onde eu quero chegar? Tem essa dificuldade do surf. Não é uma quadra parada. É uma coisa que está literalmente em mutação, né? O tempo todo a natureza é muito viva, ela está acontecendo várias coisas. Então o cara que cai na chave da bateria, das primeiras baterias do dia, ele vai ser privilegiado, porque o vento vai estar melhor. O cara que já cai na bateria das finais da fase, ele vai ter já um vento diferente. Então assim, são muitas coisas no surf que... detalhes que fazem muita diferença. Você acha que a inclusão agora de piscinas, né, em competição, você acha que isso pode de alguma maneira equalizar um pouco mais, por mais que nós saibamos que o vento pode entrar, que pode também dar aquela coisinha, né, mas tem que estar muito ligado também se cai de PU, se cai de EPS, total, por causa do vento, balanço. Isso mas na piscina em si, como é que você enxerga isso? Cara, eu acho que existe ainda... muita gente que não gosta, né, do surf na piscina, mas eu acho que não tem como, é inevitável, sabe? Você já foi para algum? Fui, já fui 4 ou 5 vezes para Praia da Grama e, cara, é incrível, velho, é incrível, eu acho que é uma evolução muito grande, sabe? Não, assim, é repetição. É uma onda de repetição, não é uma onda tão fácil como todo mundo imagina. Não é, né? Não, depois a gente pode entrar nesse detalhe se você quiser. Podemos entrar, sim. Mas assim... Qual é a principal dificuldade? Por que acontece?
isso tudo que eu falei que acontece no mar, ao mesmo tempo que é uma coisa difícil, é uma coisa especial. O surf tem esse imprevisível, né, cara? É bacana, igual agora. Faz parte da equação, Faz parte da equação, igual agora, abrindo aspas. Na final de Trestles, eu já surfei lá muitas vezes, que eu morei, né? Depois a gente vai chegar nessa parte da Califórnia e tal. Quando foi chegando no Finals Day agora, nas últimas baterias, eu vi que o vento, geralmente, essa época lá, ele predomina pra cá, vamos se fosse o vento sul em Setiba. Tá. Então, à esquerda, você tá de frente pro vento sul. Então, assim, eu vi que o Iago Dora, ele ia ter muita vantagem sobre os outros caras. A galera que assistiu viu que o Griffin tentou voar, não conseguiu muito. O Canoa depois tentou voar, não conseguiu muito. Só que o maior aeralista de frontside do campeonato, ele estava de frente pro vento. Então, ele foi muito privilegiado. Então, você não pode chegar pro juiz, pô, juiz, mas aí o vento tá de frente para ele, tá ajudando. Não, claro. A natureza que ajudou. Como também o vento podia ter vindo do outro lado e ajudado. Você acha que na piscina, nesse ponto, por ter direita e esquerda, sim, né, ajuda, então, a minimizar uma vantagem da natureza? Um pouco, sim. Mas, assim, eu acho que o maior ponto da piscina é previsível. Vai estar sempre igual. A linha vai ser sempre igual. Eu fiz um evento da Red Bull com o Christian. Foi fenomenal essa experiência. Foi a primeira vez que eu fui na piscina de onda, na Praia da Grama. E o approaching era... o approaching que a gente fala o jeito das manobras, né? Eram sempre iguais. Tanto que na backside a gente até usava uma prancha PU, de frontside a gente usava uma prancha epox, que de front ele conseguia variar mais as manobras assim, usavam as manobras aéreas, a prancha ficava um pouco mais maleável, mais solta. De backside a gente usava um surf mais power, então mais borda e impacto. E aí no final que ele dava alguma manobra girando. Então, assim, fica uma coisa mais previsível. Então, por isso que muitas das vezes o cara não gosta. Fala, já tá vindo a onda aí de novo, não vai vir a onda. Agora, no surf, não. Pô, tá faltando 6 minutos, Grilo. Você precisa de um 4,5. E aí, vai vir? Caraca, veio. Será que eu já venho? De repente não pode vir. Então, assim, é uma coisa... Aí volta naquela questão do psicológico, né? Total, você tem que estar com ele muito... Total. Aí volta lá atrás, que você me perguntou, né? Da pergunta da mulher do Gouveia. Sim. Eu acho que foi ruim. Eu acho que me tirou um pouco. Eu acho que me deixou confiante demais. Eu passei da confiança. Você não estava preparado para aquele elogio, naquele momento. Não é que eu não estava preparado, eu não precisava. Tá. Eu já estava pronto para ganhar o campeonato. Que eu já tinha tinha passado 5 baterias em primeiro. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Eu estava pronto para ganhar o campeonato. Eu tinha feito todo o meu ritual certinho. Você lembra a final, quem era? A final foi eu, Dyson Pereira, que foi pentacampeão gaúcho, né, o local do pico. O Itin Silva, que é um surfista super talentoso. Cearense, cearense, né? Que até poucas pessoas conhecem, assim, muitos conhecem. Surfa muito, surfa muito, o Negão. O Negão é um cara muito bacana, surfa demais, tem um estilo lindo. E o Heitor Alves. Nossa, só foi pedrada, nomes, assim, foi. E aí, acabou que o Dyson ganhou. Então, assim, respondendo, né, continuando no link da sua pergunta... Esse acesso que a praia tem ao atleta muito fácil é uma coisa muito complicada. Principalmente para a gente que está preparando o competidor, né, o atleta, durante toda a semana para poder ir lá e executar, né? Então, muitas das vezes, eu tive uma situação agora no Rio com o Christian, agora não, já tem um tempo que a gente estava indo para as quartas de final, e aí estava tudo certo, a gente estava super bem. Não vou entrar em detalhes assim de nomes nem nada, mas aí na hora que ele estava indo para a bateria, veio uma mãe de algum outro rapaz, abraçou ele, aí a mulher fumando cigarro, e aí com a mulher, aquela coisa, outras... E aí ele virou para mim e falou, vamos lá ganhar daquele que a gente não gosta dele. Tipo, aí na hora que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, a gente já tá entrando perdendo, velho. Bad vibe chegando, né? Aí eu sei que muita gente que me conhece fala assim, pô, mas Diogo, ele é muito, sabe, tá muito sentimental, é muito lúdico, não é nada disso, mano. É energia, mano, é frequência. Conectado, né? Eu tô ali a manhã inteira preparando o meu atleta. Ele não precisava escutar aquilo ali.
Não é contra o cara da bateria, é contra a gente. Sim, é para fazer o nosso melhor. É o slogan que eu tenho, literalmente o slogan que eu tenho entre meus atletas. A gente está trabalhando tanto técnico, tanto equipamento, tanto mindset, tudo. Cara, não é contra ninguém, velho, é contra a gente. Se a gente entrar lá e executar o que a gente está trabalhando já há meses, e mais durante a semana, nosso nível está muito alto, velho. A gente entra e ganha. E, pô, o Christian sempre foi um cara de um nível muito alto, né? Quando a gente chegou no nível, assim, de foco, de concentração, a gente estava pronto para ganhar de qualquer um. E aí, alguma coisinha dessa que vem no meio da praia, quebra. Como já aconteceu comigo. Detalhe bobo, assim, vamos jogar para mim agora, para não falar de segunda pessoa ou terceira. Já teve situação de eu estar no campeonato indo para a final. Chega toda a minha família na praia, meu. Minha mãe, meu irmão, minha tia, minha sogra, pô, mas bonito isso, bonito, mas muitas das vezes não quebrou meu flow. Você acha que isso é uma característica individual? Tem gente que absorve super bem esse né, uma boa pergunta, cara. Por que eu estou fazendo isso? Porque enquanto você falava, eu lembrei com 8, 9 anos de idade, minha família morava aqui em Bento Ferreira, né? Meu pai é de Vila Velha, minha mãe é de Vitória, nós morávamos em Bento Ferreira. Então eu fiz muita coisa pelo Álvares Cabral, porque eu morava bem perto. Então eu nadei, remei e joguei futebol de salão. Quando meu pai ia me ver jogando futebol de salão, eu era goleiro. Você travava? Não, eu frangava, irmão. Tá vendo? Assim, e obviamente que é uma questão psicológica. Obviamente é uma questão emocional. Qual o motivo disso? Não sei. Talvez eu colocava um excesso de cobrança em mim, que eu não posso falhar na frente do meu pai. E ficava tão pesado que eu falhava. Total. Entendeu? E meu pai, meu pai é maravilhoso, tá vivo, graças a Deus, acolhi e tal, mas eu ficava puto, porque eu sabia que eu era um bom goleiro, né? Do que eu conhecia, do que eu achava que era bom. Eu tinha 8 anos de idade. Mas meu pai me viu, cara, aqui. Então, assim, eu acho que tem muito, por isso que eu perguntei se você acha, porque na minha visão, e é uma visão leiga, né, tem muito componente individual. Então, trabalhar isso na mente do atleta, que é difícil, ainda mais de alta performance, com tantas variáveis como é o surf, né? Cara, eu sem dúvida, essa frase eu acho que não é nem um exagero, de falar de que o surf é o esporte mais difícil do mundo. Assim, porque, tem o tempo da onda, tem a prancha correta, tem a influência da onda, tem a influência do vento, sabe? Pode mudar a qualquer hora, sabe? Assim, cada onda tem uma característica. E assim, agora é aberto, igual a gente está falando assim, esse exemplo. E aí, fazendo um link ainda do que você me perguntou, se é para todo mundo, eu sem dúvida, tem alguns que são mais fortes que outros. Teve vezes que minha família chegou na praia e deu tudo certo. Foi ótimo, me blindou. Só que muitas das vezes me atrapalhou, porque eu já vinha de um mindset eu já vinha do mesmo jeito vindo crescendo, eu já estava tudo certinho. Quando chega uma coisa diferente, no meu perfil, me dá um pouco assim, caramba, será que isso vai me atrapalhar? Entendeu? Assim, a maioria das vezes me atrapalhou. Até voltando nessa época ainda da competição, aqui no Espírito Santo, foi tricampeão capixaba profissional, numa época que tinha uns grandes nomes. Quais eram os mais encrencados para você encontrar na bateria? Então, é muito legal você falar sobre isso, Grilo, porque eu já comentei isso com alguém, nunca falei assim, né, ao vivo, gravado. Cara, eu acredito que a nossa geração... Não, primeiro, eu vou falar antes. Eu acho que os 2 maiores nomes do surf capixaba, isso é foda que se eu for falar assim, vai voltando atrás, né? Os 2 maiores antes dessas gerações, sem dúvida, foram Nelson Ferreira e Milton Miranda, né? Que até eu conheci. Teve outros que vieram antes, outros programas aqui que já sai da minha idade. Do seu conhecimento. Do meu conhecimento. Você pegou também, acho que Saulo Fidalgo também, nessa época. Para mim, foram Rodrigo Rocha, que foi o cara que me inspirou muito, Rodrigo Lima. Brasileiro amador, era o nosso Tom Curren. Depois, antes dele, né, vem Newton Miranda também, que era um fenômeno, junto com o Nelson Ferreira, o Power Surf. Aí depois vem a nossa geração. Na minha opinião, a nossa geração foi a melhor geração que já teve de todos os tempos. Por quê? Eu vou falar, ó. Você me perguntou, quem eram?
Michel Gratz era um cara muito complicado, sim, cara que a gente teve muitas baterias, muitas disputas, disputamos alguns títulos. Você e ele Guff. Eu e ele Guff. Leandro Molim, Túlio Molim, Fernando Cisneros, Del Gama, lá de Guarapari também, que sempre foi muito chato na bateria, Renato Leite. Renatinho. Flávio Ferreira. Monstro. JP Ferreira. JP que tá em Bali, tá na Indonésia. Poxa, um cara que surfava muito bem também, com estilo super bonito. Glauro Azevedo, lá de Guriri, né? Você lembra o Glaurinho? Lembro. E aí tinha também, pra incomodar muito, Rony Mauro, incomodava pra caramba. Davi Hoffman é dessa geração? Davi Hoffman é antes. E quem mais? Túlio Molinho eu falei. Lafayette Leão também. Foi campeão capixaba também. Foi campeão capixaba também. Então, já falei 11. Já falei 11 atletas. E aí a gente chega na geração de Christian. Christian e Rafael para mim foram os dois maiores nomes de todos os tempos em nível mundial. Sim. Porque eles, foram pro mundial. E na minha opinião, o Christian é disparado o melhor de todos os tempos. Eu acho que vai demorar, cara, para nascer outro Christian aqui no estado, porque... Tem um gap de geração aí, né? Tem um gap de geração e assim, eu com toda a modéstia, ninguém conhece o surf de Christian como eu conheço, assim, eu acho que... Neizinho pode até brigar comigo, mas assim... exatamente... especificamente sobre qualidade de surf e tal, por eu ter viajado para ele alguns lugares do mundo, cara, é difícil nascer assim 2 Christians em, sei lá, em 10 anos. Eu acho que Christian, assim, ele é meio Neymar, assim, sabe? Por quê? Porque eu acho que uma coisa que conta muito, Christian nasceu no lugar que a onda favorece ele ser tube rider, ele é local do Barrão. Sim. Fazendo um link, ele é super tube rider. Você vê, um cara que nasce no Barrão, Gabriel Medina, Paúba, Maresia, super tube rider também. Bruno Santos, super tube rider, Itacoatiara. Então, assim, Ricardo Santos, que também, finado Ricardo Santos, guarda do Embaú, todas ondas que proporcionam o cara a ser tube rider. Então, o Christian tem isso. É arealista nato, de front ou de back. E aí depois desses mais de 6 anos que a gente ficou junto, né, eu consegui aprimorar esse trabalho de borda dele, então assim, ele acabou sendo um cara completo. Para chegar a conseguir um atleta desse de novo, eu acho que vai demorar muito ainda, Grilo, assim, sabe? Então, assim, para mim, o Christian foi o maior de todos os tempos, disparado, e eu acho que ainda vai demorar para chegar outro cara igual a ele. Você colocou a característica da onda, e eu concordo com você, como um fator de atrapalhar ou de ajudar, né, determinados surfistas. E a gente aqui no Espírito Santo sempre teve grandes escolas em algumas praias. Né? Você falou da Barra do Jucu, sim, voltando a algumas gerações anteriores, que talvez você não tenha visto, mas teve o Marcelo Márcio ali no canto do Barrão, que pegava muito também. Não ouvi falar muito. Saulo Fidalgo, né? que junto com Nelson Ferreira e Nilton Miranda era o grande triunvirato dos anos 80 e 90. Saulinho eu ainda vi um pouco competir, que ele ainda estendeu um pouquinho assim. Foi. E Davi Hoffman, um outro também grande nome, sim, né? Sim. Fez muita história no Havaí também. Foi. Né? Especialmente em pipe, sim, né? Então, assim, a gente tem algumas características, como você disse, que ajudam, a praia acaba ajudando, moldando o surf de uma geração. No caso de Guarapari, eu lembro muito a geração, porque eu sou mais velho do que você, e peguei... alguns nomes do surf lá que talvez você não tenha acompanhado. Obviamente você acompanhou o Baião, né? Obviamente você deve ter visto Chequeto surfar. Sim, né? Muito. Moacizinho, que surfava direitinho também ali. Borréia, não Borréia de Vila Velha, Borréia das antigas lá de Guarapari também. Que foi morar no sul. Exato. Cheguei a competir, a primeira bateria da minha vida. Eu, Christian de Vila Velha, Borréia e César Nogueira. Pô, os dois monstros dentro da água, assim, né? Nem, eu só fiquei vendo os caras surfar.
13, 14 anos de idade, aquela besteira que você quer, você nem sabia se faz direito, mas entra no campeonato de bobeira e tal. E ali Guarapari teve uma geração, como eu falei, dessa turma, que provavelmente eu devo estar esquecendo algum, Marcelo Manhago, que é um pouquinho depois, Marco Leite, né? Um cara que eu quero abrir um aspas assim, eu fui muito fã, eu saía da água, você vê que doideira, né? Até um ponto legal que hoje, né? Hoje eu sou um grande treinador, mas isso começou muito lá atrás, né? Eu sempre tive essa coisa do olhar, desculpa, claro, do observar. Cara, quando eu vi Alexandre Machado lá na Praia do Morro, cara, eu me encantava. Eu ia falar dele, eu encontrava muito com ele em Setiba. Eu me encantava com ele, eu saía do mar, eu lembro disso, eu tava no mar, ele chegava, eu saía, sentava na areia e ficava vendo, cara. Ele era muito fluido, né? Ele era muito fluido, assim, sabe? Dava uns floaters, assim, passando as sessões. Já dava uns reverse de backside, assim. Cara, era um surf muito polido. Tanto ele como o Rodrigo Rocha, né? Rodrigo Rocha, ele era difícil aparecer lá em Setiba, em Guarapari, mas quando ele aparecia também, na hora eu saía e ficava sentado lá na areia observando, assim. Um surf muito bonito. Foram dois caras, estilo, assim, que mais me marcaram em Guarapari, né? Que foi a sua pergunta. Mas Guarapari foi um celeiro, né, cara? Você vê tantos desses surfistas que você falou, aí depois... Você, Renatinho Leite, Del Gamo, Fernandinho Cisneiro... Que não acompanhou o ritmo de vocês, mas Popoca, como é? Haroldinho. O Haroldo é mais novo, né? Mas assim, quem veio nessa geração, assim, eu falei de uma galera aí, mas teve alguns outros que cresceram no meio da gente que foi difícil, né? Porque essa geração nossa foi muito boa, né, cara? Foi. Assim, então... Mas essa geração de Guarapari... Foi a geração de ouro de Guarapari, tá? Foi. E vale ressaltar aí Baião e Chequeto, que era duro. De qualquer bateria que os caras tivessem, sabe que você tava brigando ali pra tentar passar, porque os dois primeiros seriam eles, que surfavam muito. Sim. Né? Encontrei Chequeta há pouco tempo lá no Além, ali no Kelly, ali, surfando ali, já tinha caído lá. Fissurado. E ficamos trocando ideia. Isso é que é legal, né? Porque o surf faz pontes, né, cara? Entre gerações, entre cidades, né? E você vai construindo amizades ao longo desse percurso todo, né? E aí você faz, como eu te falei, né? Faz essa mudança do profissional dentro d'água, profissional fora d'água, e hoje você está com grandes nomes aí, que eu destaco o Ryan Cainalo, que está assim, vindo numa crescente muito grande, né? E aí você então começa a já seguir uma tradição também que se coloca no surf brasileiro de grandes treinadores, né? Você vê o Robalinho, você vê o Dora, você vê o Pinga, quer dizer, e agora Diogo Leão chegando com essa nova geração também. Como é que você se coloca nesse movimento, cara? Cara, assim, é o que eu falei, né? Eu acho que ninguém se torna uma coisa que já não tem um pouco dentro dele, assim, sabe? Essa coisa da observação, essa coisa até da minha própria personalidade. Você sempre me viu que eu sempre fui um cara de observar mais do que falar, né? Assim, eu sempre tive essa coisa. Eu lembro que eu aprendi a dirigir sem ninguém me ensinar, de tanto eu olhar meu padrasto soltando a embreagem, sabe? Só de ver, aí depois eu entrava, quando ele estava dormindo, eu entrava lá dentro do carro e ficava botando para frente e para trás, assim, no carro, já aprendendo. Então, eu ia surfar, eu ficava observando, eu saía da água para eu poder observar. Tem uma história legal de eu contar aqui, que até minha mãe conta, que eu era pequenininho e ela estava no ônibus comigo só para quebrar um gelo rapidinho. Claro. E aí ela tava no colo dela e aí ela falou que ela estava sentada lá atrás e aí ela veio, me colocou no colo e começou a andar para descer. Nisso que eu tava passando assim, eu fui na cabeça de um coroa e puxei a peruca. E aí todo mundo começou a rir, né? Mas onde eu quero chegar? Eu imagino que dentro de mim eu já tava ali observando, falei, cara, tem alguma coisa errada com aquele cabelo ali. Uma coisa diferente. E eu fui lá e peguei. Então assim, eu sempre tive um olhar muito clínico para as coisas. De prancha, eu sempre tive uma... Cara, o que tá acontecendo, cara? A prancha tá... Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas caraca, a prancha e o surfista, eles estão conectados, cara. Tem alguma coisa acontecendo especial ali. Então, assim, eu já tinha muita coisa de treinador, assim, sabe? Um olhar.
E aí vem nessa transição, né, para depois que acaba minha carreira profissional, eu vou morar na Califórnia, tipo, para esquecer, agora eu vou esquecer o negócio de profissional, que aquela época, 2013, ainda estava bem fraco, o lance do surf profissional, e o circuito capixaba estava fraco, o brasileiro também. Eu tive a oportunidade de morar na Califórnia, através de um amigo que eu ajudei também no desenvolvimento do surf dele, do André Hatter, André Lau, que era da família da Firenze. Sim. E aí vou para lá, e aí lá eu começo a ver os primeiros treinos de skate, simulação. Eu falei, caramba, que legal. Começo a ver os primeiros coaches filmando, começo a ver os campeonatos e tal. Eu fico 2 anos ali naquilo, depois eu vou morar no Havaí. E aí no Havaí eu vi um pouco também de surf treinamento, assim. Aí quando eu fui pra Gold, ficar 1 mês na casa do Pena, que eu tive que sair para poder renovar minha permanência. Bruno Pena. Eu vi o camp da Hurley, eu vi o camp da Hip Cool, eu vi o camp da Kicksilver. Eu falei, caramba, cara, como é que o surf o treinamento de surf evoluiu tanto, né? E aí eu volto pro Brasil, depois de 3 anos e meio já nesse passeio, para acelerar a história. E aí depois de alguns anos que eu tava aqui, o Rafael Teixeira vem me procurar, fala, pô, Diogo, tive conversando com a minha mãe e tal, e essa época o treinamento de surf já tinha começado, Leandro Dória já estava fazendo um trabalho legal, Robalinho já tinha feito um trabalho bem legal também, e aí ele me convida, e aí é a hora que dá o start, e aí eu começo a treinar, aí ele é a hora que acontece, que começa, depois de 1 ano depois eu já... Menos de 1 ano depois, né? Alguns meses depois eu começo a treinar o João Vitor Cipriano. E aí já vou para o Havaí, volto para o Havaí, onde eu morei, fazendo meu primeiro trabalho como treinador. E aí encontramos com o Robalinho treinava os melhores americanos lá, que moravam no Havaí, campeões americanos, com a mesma idade do João. Aí eu vou fazer um intercâmbio com o Robalinho, aprender um pouco mais como funcionava esse lance do treinamento. Acabei que no final eu estava já dando uns conselhos para os alunos do Robalo, o Robalo já estava falando com o João, no outro ano eu volto de novo, e aí tudo começa, cara. E aí depois eu tentei fazer a união do Rafael com o Christian, só que todo mundo sabe que tem uma rivalidade muito grande, né? Eu não consegui unir os dois, e aí acabou que o meu trabalho eu acabei desvinculando com o Rafael, e aí é a hora que eu começo um treino com o Christian. E aí volta aquela história lá atrás, que eu sempre tive dentro do meu coração. Caramba, lá atrás a primeira pessoa que me levou pra casa dele, a primeira vez que eu fui competir fora foi Nenzinho, o pai do Christian, que era um garotinho, um nenenzinho de colo. E aí lá na frente, em 2019, eu começo a fazer um trabalho com ele. E aí o primeiro campeonato profissional brasileiro a gente ganhou, o segundo profissional a gente ganhou, você já estava na locução. O terceiro em Guriri a gente ganhou, logo depois fizemos um 9º na Califórnia, e aí eu volto para a Califórnia, onde eu morei, onde eu presenciei os eventos como treinador. E aí começou, depois disso veio vitórias em brasileiro, acabei sendo campeão brasileiro com ele também, como treinador. E aí, para chegar até depois veio o Amando Tenório, que é o tricampeão alagoano, profissional. Depois veio, antes dele um pouquinho, veio o Thiago Eduardo, que já era campeão amador cearense. Sim. E aí, depois veio o Daniel Adsaca, através do Thiaguinho, que ele viu o trabalho que eu fazia com o Thiaguinho já, ele ficou super admirado. E aí, ele era muito amigo do Thiago, é amigo do Thiago. O Daniel teve uma evolução muito grande. Eu tenho acompanhado aí no circuito e vi realmente isso. Foi, é um trabalho muito especial fazer o trabalho com o Dani. O Dani é um grande amigo, um cara muito querido, assim, aquele atleta exemplar, né, cara, assim, o cara eu acho que vem dessa mente oriental, né, cara? Então, assim, muito disciplinado, muito, sabe, assim, então um cara muito focado, muito bom de trabalhar. A gente já fez alguns resultados legais, ele fez 2º em Galápagos no QS, a gente fez 3º no Brasileiro lá em Salvador. E aí no meio do ano passado, eu encerrei meu trabalho com o Christian, né? Acabou que a gente preferiu, né, desvincular o trabalho. E logo em seguida acabou que o Ryan agora vem me procurar por causa do Thiago, por causa do Dani, que ele é muito amigo do Thiago, ele é muito amigo do Dani. Do mesmo jeito que aconteceu com o Dani, por causa da influência com o Thiago, ele viu o trabalho com o Thiago,
meu com o Thiago, e aí o Dani se aproximou de mim. Aí depois, toda a transformação no trabalho no surf do Daniel de Saca, o Ryan veio me procurar também, e a gente começa essa parceria, a gente tá junto aí desde, acho que agosto do ano passado, e os dois... O Ryan tá com quantos anos hoje? Quantos anos? O Ryan tem 19, o Dani tem 22, o Thiaguinho tem 22, e o Amando vai fazer 28. E o Christian hoje tá com... Cara, se eu não me engano, o Christian tá com 32, 31 ou 32, ele é. A gente sabe que hoje em dia a questão da preparação conta muito. A idade deixa de ser um tabu, mas é claro que nem todos são o Kelly Slater que consegue competir em alto nível, por mais que agora não tenha tanto alto nível, né? Acho que a idade já pesa realmente, com mais de 50 anos, mas ele foi uma prova de longevidade. Você vê o George Smith está com 38, se não me falha a memória, e está como líder do circuito mundial hoje, né? Mas a gente sabe também que isso não é para todos, né? O Christian, você que trabalhou tanto tempo com ele, com 32 anos, é um excepcional surfista, não tem que provar mais nada para ninguém, para ninguém, né? Mas o grande sonho dele, assim como do Rafael, é entrar no WT, que se torna cada dia mais difícil, né? Sim. Porque você tem altos custos envolvidos, você tem uma série de coisas, inclusive a questão da idade. Mas talento de sobra ele tem para isso também, né? Em que momento, se é que a gente pode falar dessa questão no sentido de ter um momento específico, mas em que momento você chegou e falou assim, cara, ele vai entrar? Porque a gente sabe que ele bateu na trave muitas vezes, né, Diogo? Como é que você acompanhou esse lado ali? Cara, dos anos que eu trabalhei com ele, 2019 foi o ano que a gente chegou mais próximo, porque a gente tinha feito esse nono, né, foi Huntington, Califórnia, não foi? em Huntington. A gente perdeu, assim, com a melhor onda da bateria. Perdeu para Alex Ribeiro. Perdeu para Alex Ribeiro, assim... Porque Huntington, sobe, né, assim, Huntington, ela tem uma onda, ela tem aquela onda para dentro do canal e tem a direita. Sim. E aí fica até uma dica já técnica, assim. Se você vai para a direita, define a sua remada para a direita. Nem olha para a esquerda. E aí a gente tinha a melhor onda da bateria, isso já, praia lotada, a gente já tinha ganhado de Net Young antes, assim, Net Young trabalhando com o Jake Patterson, um dos melhores, hoje considerado um dos maiores treinadores do mundo, né? A gente ganhou dele lá dentro, Net Young local. No outro dia a gente estava muito embalado já, tinha ganhado de Seth Muniz também, assim, foram baterias muito boas, a praia muito cheia, muita gente. E aí essas quartas de final contra o Alex. E aí, oitavas, né, que a gente ficou em nono. E aí a gente tinha a melhor nota da bateria, aí faltando 3 minutos, cara, ele precisava de uns 5 e pouco. Ele começa a remar, olhou pra esquerda, foi pra direita. Nisso que ele foi pra direita, ele deu uma passada assim, ó, tum, ficou pra trás, a onda abriu inteira, assim, foi correndo. Essa olhadinha que ele deu pra esquerda, perdeu o time da passada pra direita. E aí a gente acabou perdendo. E aí nesse mesmo ano a gente foi para a Europa, passamos umas baterias também, e aí a gente tinha grandes chances pro final do ano para entrar, que é a etapa ia ter etapa no Havaí, que a gente tinha grande chance, que ia ter Haleiwa e Sunset. Já tava com a passagem comprada, já tava com as pranchas feitas. E aí ele me inventou de surfar no D2. E aí machucou, estourou um músculo aqui, que é até difícil o nome, eu sempre erro o nome, é Lip Soul, um negócio assim. Vejo que a nossa audiência depois coloca lá. É o nome mais ou menos aqui, que é aqui que liga o quadril, e aí a gente acaba ficando fora da etapa do Havaí por causa dessa contusão. E ali foi o maior chance que a gente teve, assim, cara, de entrar, entendeu? E aí depois teve essa mudança, depois foi virando Challenge Series, né? Complicando mais, a peneira foi ficando mais fina, e acabou que ele não conseguiu entrar.
E aí, agora as coisas estão bem mais difíceis, né, cara? Porque agora você tem que ficar entre os 7 da América do Sul para ir competir entre os melhores de todas as regiões do mundo para conseguir as 10 vagas que entram na WT. Então, assim, agora eu acredito que tá bem mais difícil, entendeu? É mais complicado, né? E eu acho que nem é mais um foco dele. Eu acho que o foco dele mais agora é o circuito brasileiro. Que é um excepcional surfista, né? Tanto ele quanto o Rafael Teixeira. Eu falo que ele foi o maior de todos os tempos e o Rafael Teixeira, sem dúvida, o melhor atleta que já teve aqui. O cara mais completo, já trabalhei com os dois. Sou muito grato também, eu sempre já falei isso pessoalmente pro Rafael, porque foi o cara que deu start na minha carreira, é um cara que eu sempre vou ter uma gratidão, é um super atleta. Eu acho que quem chega perto dele como atleta é o João Vitor Cipriano, que é meu atleta também. É um garoto, não, né? Já é um homem, já um atleta muito disciplinado, sabe? Que tem fisioterapeuta, que tem psicólogo, que tem investe treinador, na carreira, né? Que tem shaper, tem pais brilhantes, assim, que apoiam 100%. Então, assim, são dois grandes atletas. Mas o nosso Neymar, vamos dizer, é o Christian, sim. Agora, só fazendo uma observação. Christian Goofy, você Goofy, né? O Rafael Goofy. Então, de Goofy para Goofy. Que batida, que potência que tem o Rafael Teixeira de backside, cara. E só fazendo um adendo, para mim, foi nítido a evolução do Christian, que é um aerialista nato, mas nas trocas de borda, principalmente quando começou o trabalho com você. Quer dizer, o backside do Christian também é assim, estrondoso. É estrondoso. Mas o do Rafael me parece ser um pouco mais poderoso. Você tem essa visão também ou não? Cara, eu... Não tô falando de aéreo, tá? Tô falando de base. Eu acho que depois do que que a gente trabalhou muito tempo, né? Eu acho que ficou páreo, assim, sabe? Assim. Mas você via essa deficiência em algum momento? Ah, sim, porque muitas das vezes o Christian ia muito pro aéreo, né? Ele buscava pouco as manobras de borda, né? Porque ele era muito confiante nos aéreos, né? Só que depois a gente conseguiu juntar, né, a manobra de borda e mais o aéreo, né? Então, assim, ele tem um especial, né? Então, eu falo que um surfista que tem um especial, né? O Christian, ele tem muito especial no surf, tanto de front como de back. Mas, sem dúvida, o Rafael de backside é um dos melhores goofs do Brasil, sem dúvida, assim. É admirado no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, isso que eu ia fazer essa observação. Que é um cara que, já participou do Challenge Series algumas vezes, classificou e o Christian ainda não conseguiu classificar. E os comentaristas gringos sempre exaltam, né? Exaltam a qualidade técnica do surf do Rafael. É realmente prazeroso ver. Para quem, pô, eu sou de uma geração que era impensável a gente sair dando aéreo, né? Sim. Apesar de ter já naquela geração minha, dos anos 80 ali, 90, quem já fizesse com maestria. Mas sempre foi base lip. Então, pra gente é muito prazeroso ver um base lip muito bem feito, que ambos têm, né? Mas que o Rafael tem em especial de backside. Sim. Ó, eu queria te agradecer imensamente sua vinda aqui. A gente já está chegando na reta final, mas é impossível não falar do seu novo momento. Quer dizer, você é pai, você, Diogo Cabeça, lá de Santa Mônica, surfista amador campeão, surfista profissional campeão, agora técnico campeão e agora campeão em família também. Como é que é isso, cara, de ser pai? Qual é o sentimento? Fala um pouco pra gente sobre essa beldade que você fez. Cara, tem até que se controlar, né, pra falar da minha pequena, porque você sabe bem, você é pai de uma menina também, então... é a maior alegria, né, cara? É o maior troféu? O maior troféu, é meu maior treinamento, é meu tudo, né, assim... Parece muito clichê, né, que todo mundo fala, quando você for pai, você vai entender, né, mas, cara, é uma coisa, surreal, né, cara? Assim, a vida muda e, pô, eu fui pai num momento, acho que muito bom da minha vida também, sabe, porque eu quis ser pai, eu gosto de ser pai, eu amo ser pai, sabe, eu me dedico muito a ela, assim, é uma coisa sensacional, ela já é minha atletinha, né? A gente já anda de skate, ela já fala que pega onda, que ela é surfista, então assim, é meu tudo, cara, toda a vida, toda a inspiração, tudo que a gente, tanto de inspiração como mesmo momentos de fraqueza, né? A gente tira força porque sabe que elas são tudo pra gente, né, cara? Então a gente
Tira o que pode ali, porque tentar viver o máximo pra gente poder estar com elas, né, cara? Sempre, porque com muita saúde, né? Que o mar proporciona saúde, pra gente. Exatamente. E assim, pra gente finalizar, né? O surf, cara, é um esporte maravilhoso, sabe? É um esporte que exige muita conexão com o mar, né, cara? Eu falo assim que você pode muito bem ser um surfista que vai querer... Pode ser um surfista que você vai ali pular, tirar uma onda, fazer uma fotinha, tal, falar que é surfista. Cara, mas tem você pode ir muito fundo pro surf, cara, porque você vai precisar de uma conexão. Você vai precisar de estar presente para poder realmente fazer o melhor dentro d'água, sabe? Você vai ter que trabalhar a respiração, você vai ter que trabalhar a sua mobilidade, você vai ter que trabalhar a sua forma física, você vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar a sua alimentação, vai ter que trabalhar o seu sono, vai ter que trabalhar com profissionais que te ajudem, né, nisso tudo. Então, assim... Isso vira um lifestyle, brother, pra vida, que é uma coisa que vai fazer total diferença. Então, as nossas filhas, elas já estão dentro disso, literalmente. Então, assim, o surf é muito além, assim, do que um simples esporte. Você imagina que até um banho de sal já faz diferença, né? A gente que vive dentro do mar, mas, assim... É a mensagem, assim, até final que eu posso deixar pra todos, né, cara? Por favor. O mar, ele é vivo, velho. É como eu falei, por que é tão difícil o surf competição? E até um free surf, porque, cara, o mar ele é vivo, velho. O mar ele te sente, literalmente. Você tem que estar bem para poder, sabe, conseguir se conectar com o mar. Vai ser difícil um surfista falar que ganhou um campeonato se sentindo mal. Entendeu? Porque parece que tem uma coisa mágica acontecendo quando você sabe que vai ganhar, vai acontecer alguma coisa. Está tudo fluindo. Tipo assim, caraca, achei uma conexão aqui, sabe? Você tem aqueles dias no mar que fala, caraca, tá tudo fluindo, velho. Eu tô bem, tô conectado. Então, pô, o mar é conexão. O mar é criador, é do criador, é Deus, né? Não falando uma coisa religiosa, longe disso, mas assim, é uma conexão, é um templo, né, cara? Então, assim... Não é uma coisa lúdica, sabe? É uma coisa muito real, essa coisa da conexão do que o surfista tem que ter com o mar, mas antes de entrar no mar, ele tem que estar bem com ele, assim. Então, você entrar dentro desse lifestyle, dessa busca, é uma coisa que não tem preço, né, cara? Assim. Sensacional. E hoje eu vivo isso, eu não ensino apenas a manobra, eu tento... ser humano, e conexão, e cuidado com o corpo, e cuidado com a vida, e literalmente vários dos meus atletas que não são pais ainda, mas eu tenho vários dos meus alunos que free surfer, que os filhos já estão acompanhando os pais, então eles começam a seguir por esse caminho. Então, assim, é uma coisa bem além, assim, né, do que... Transcende, né? Transcende, Cara, eu queria te agradecer imensamente, pô, é um prazerzaço receber você aqui. O Além das Ondas se propõe a isso, né? A gente conectar pensamentos, a gente conectar pessoas que, por algum momento ou algum motivo, estão desconectadas da vida, né? A trazer informações úteis, como você trouxe aqui, falando sobre o mar cura, o mar salva, o esporte, né? Eleva teu campo vibracional. Total. E os esportes de água ainda, né? Uhum. De mar, aquáticos, eles têm algo mais que talvez seja a salinidade do mar, a gente não sabe, mas é uma coisa que dá uma longevidade, uma esperança, uma vontade de viver muito grande. Sim. Então, assim, foi um grande prazer te receber aqui de Guarapari, aquele garotinho que ganhou tudo no amador, ganhou tudo no profissional e agora se torna um técnico campeão também. Sim. Então, turma, de Guarapari para o mundo, Diogo Silva, Diogo Leão, cabeça de Dila, meu amigo de longa data, né? Foi um prazer enorme. E você que nos acompanhou até aqui, por favor, deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa trazer pessoas inspiradoras como o Diogo, para falar um pouco da sua vivência no esporte, da sua vivência enquanto homem, enquanto pai de família, enquanto ser humano, tá bom? Muito obrigado, turma. Até a próxima. Diogão. Valeu. Abraço, cara. Prazerão, viu? Valeu.